Hoje, para ser bem sincera, é uma aula bem, assim, maçante, porque ela é uma aula que faz pouco sentido na teoria, mas que vocês vão usar a partir das próximas aulas, que vocês vão começar a usar mais o laboratório junto com a Betsy. E com o Eduardo também, né? As próximas aulas. Ah, eu pro Eduardo? Esse ó. Ah, eu também amo ele. Eu achei que tinha aparecido alguém. Não, eu também acho ele maravilhoso. Ele... o que a gente vai passar hoje, na verdade, são alguns conceitos que vocês vão ter que descrever nos materiais que vocês vão apresentar a partir das atividades práticas, tá? Então, eu e a Betsy, a gente já conversou 1000 vezes que essa aula aqui é muito chata, porque ela faz pouco sentido sem vocês estarem lá, tá? Mas eu conversei com a Laura esse ano também, a gente tentou fazer de um jeito um pouco diferente, então vai ser a primeira vez que a gente vai testar esse molde, que é, eu vou falar algumas coisas na teoria e a gente vai dar uma pausa e a Laura vai fazer uma breve demonstração, assim, do cálculo só para ficar menos maçante, tá? Então, a gente vai falar basicamente hoje de ficha técnica e alguns conceitos que fazem parte da ficha técnica, como o fator de correção, o fator de cocção. Depois, a gente vai fazer uma atividade de um preenchimento de uma ficha técnica, só que ao invés de vocês fazerem um alimento que vocês prepararam de verdade, vai ser uma receita fictícia, assim, que o pessoal, os estagiários, prepararam para vocês. Tá? E a partir da próxima aula, daí sim, as atividades com a Betsy e o Eduardo, vocês vão fazer de verdade, pesando vocês mesmos os alimentos, tá bom? Vamos lá, então. Então, a gente vai com calma pra gente ver se vai dar certo essa mudança da aula, tá bom? Quem aqui já trabalhou com uma ficha técnica? Alguém que é cozinheiro? Como que tu definiria uma ficha técnica pra gente? Ou a função numa ficha técnica? Vocês. Você vai elencar os ingredientes que vão constar na receita, os pesos, os valores de custo, o preço de cada ingrediente para definir o preço total do prato. Para chegar com pouco preço, com margem de composição. E por que é tão importante? Onde que tu teve contato com uma ficha técnica? No restaurante. Trabalhou em restaurante. Por que não dá simplesmente para fazer ou não é tão bom fazer sem a ficha? Para poder viabilizar estoque, controle de material, custo. Mais alguém? Eu acho que é muito importante para padronizar as receitas e ter que todo mundo consiga pegar essa ficha técnica e realizar a mesma preparação da mesma maneira, com as mesmas quantidades, e tudo que o Gabs falou também de preço. Eu fiz o técnico, então eu tive contato com isso, e era bem complicadinho, mas era muito importante para as outras próximas receitas. Quem mais? Também, além disso que foi falado, também ajudar na parte do procedimento dentro da cozinha, né? Ou seja, assim, Os fluxos. Vem antes, vem depois, orientar o pré-preparo, né? E qualquer pessoa que não saiba fazer aquela receita consegue seguir com uma ficha técnica. Ótimo. Alguém mais? Então é isso mesmo, gente. A ficha técnica, ela é um instrumento gerencial, né? E quando a gente é acostumado a cozinhar em casa, pra gente ou para as pessoas com quem a gente convive, pode parecer meio esquisito, né? Porque todo mundo consegue fazer um arroz em casa sem precisar de uma ficha técnica. Mas quando a gente está falando de um trabalho, de uma unidade de refeições, né, seja um restaurante comercial, ou o bandejão, ou qualquer outra instituição, ela se torna muito importante para tudo isso que eles falaram, né? Para a gente conseguir estimar custo, que não é o custo de uma refeição de arroz para 4 pessoas, né? Isso se multiplica por milhares de refeições, né? Não é sempre eu que vou fazer a minha comida, um dia pode ser a folga de um funcionário pode estar de licença e o outro tem que saber fazer exatamente igual para conseguir responder o mesmo custo, o mesmo estoque. E também essa questão dos fluxos é muito importante, né? Alguém esqueceu de abrir a câmara fria para pegar um alimento e agora tem outra pessoa fazendo a limpeza da câmara e não deu tempo, né? Então, a organização disso é muito importante. Ano passado, a aluna pai era a Georgia, que é uma nutricionista que trabalhou muitos anos na alimentação escolar do estado de São Paulo, né? E ela deu uns exemplos, assim, que lá uma porção de arroz é multiplicado por 1 milhão, né? Então, imagina tu
tu errar na compra de, digamos, 10 gramas por cabeça. Na verdade, isso se torna um erro de quilos e quilos de arroz. Né? Então, tornando a ficha técnica mais importante ainda, tá? E é exatamente essa ficha que vocês vão começar a fazer em todas as aulas práticas com os alimentos que vocês preparam. E eu acho que uma coisa bem importante de falar, assim, que eu acho que quando eu me dei conta disso, eu achei isso muito mágico, assim, que essa área da gestão de unidades de alimentação, ela é um pouco vista, assim, quase como uma área meio B, né? E eu vejo um pouco porque eu tenho contato com o pessoal do primeiro ano, né? As pessoas gostam da clínica, as pessoas gostam da saúde pública, e essa área é um pouco assim, né? Só que ela é muito fantástica, porque o elemento centralizador da gestão de UAN é o cardápio. Né? E o cardápio, que é a oferta de alimentos, ela é a forma mais potente de promoção da alimentação saudável, né? Porque ela é, per si, uma modificação ambiental. Ela não é um aconselhamento, ela não é uma dieta, ela não é um tratamento. Ela já é a modificação do ambiente para as pessoas, né? Quando vocês vão no bandejão, pagando um preço super barato, a alimentação ela já é pré-determinada. Por mais que umas pessoas podem pegar isso, aquilo, aquele ambiente que está exposto para vocês está fazendo a promoção da alimentação saudável ou não de vocês, tá? Então, o cardápio ele é a fonte máxima de trabalho de quem faz gestão de UAN. Seja em restaurante, seja na alimentação escolar, mesmo que o nutricionista nunca chegue lá na escola, que ele trabalhe, digamos assim, na Secretaria de Saúde, o final dele é a oferta de um cardápio adequado e saudável para as pessoas, tá? Então, quais são os trabalhos que são envolvidos no planejamento de um cardápio? Planejar, coordenar e supervisionar a compra de alimentos, né? E quando a gente vê o trabalha na ponta, ela fica assim, 90% falando da treta que é a compra de alimentos, né? É o fornecedor não trouxe o que era planejado ou trouxe em condições que não eram adequadas, né? Vocês viram um pouco da compra. Então, o dimensionamento da compra certa, com as margens de erro certas, ela é fundamental para o cardápio dar certo, tá? Planejar, implantar, coordenar e supervisionar as atividades de pré-preparo, preparo e distribuição das refeições, que é o que vocês vão ver muito daqui para frente. E coordenar e executar os cálculos de valores nutricionais, rendimento e custo das refeições, tá? E tudo isso só é possível a partir do cardápio dimensionado. Everton, passa para mim, por favor. E o desafio é planejamento, monitoramento da qualidade e, como tu falou, a padronização disso, né? Como a gente já adiantou também, então a ficha técnica de preparação, de preparo, ela é um instrumento gerencial que faz o apoio ao operacional, né? E é ali onde está descrito, né, tanto o que vai embasar as compras, tanto o que vai embasar o cálculo do valor nutricional que é oferecido naquela refeição, quais são os tipos de alimentos oferecidos naquela refeição, até o final, né? Até o trabalho em si numa cozinha também. Pode passar, por favor, Everton. Essa é a cara dela, para quem nunca tinha visto, né? Ela é Antigamente, óbvio que ela era um papel em alguns lugares também, mas aqui a gente vai trabalhar com Excel, né? E ela é uma receita, né? Ali são os alimentos, aqui são os grupos da Nova, as unidades de medida padronizadas usadas, o peso bruto e o líquido que a gente vai ver agora, os fatores, qual é a ordem de preparo e aqui algumas observações, tá? Claro que dependendo do lugar onde vocês forem, vai ser um pouquinho diferente, né? Tem gente que obviamente não vai usar a classificação dos alimentos na ficha, eventualmente vai ter mais informações que precisa colocar aqui, mas a cara dela é mais ou menos essa em todos os lugares. Pode passar, por favor. Que repetição, né? Ela facilita o planejamento, os processos, a qualidade, e aqui também acho que isso é importante, né? Atende às expectativas das pessoas, que é isso, acho que todos nós sentimos, né? Que é, tu vai lá, tu gostou de um prato, do outro dia tu volta e não é aquilo. Né? Isso é falta de padronização daquela receita, porque mudou a pessoa e provavelmente mudou o jeito de fazer, e a ficha ajuda a deixar isso mais parecido. Tá? Pode passar, por favor. Em geral, todas as fichas têm o nome da receita, a lista de ingredientes, as quantidades, o valor nutricional, o tamanho da porção a ser servida para cada pessoa, quantas porções rendem aquela preparação, que a gente chama de rendimento, o custo, a forma de preparo, os utensílios e os equipamentos necessários e algumas instruções extra, se necessário.
Isso aqui também é importante, né? Volta um pouquinho. Utensílio e equipamento, né? Por exemplo, vocês querem introduzir uma nova receita no lugar onde vocês trabalham. Daí vocês veem que para isso precisa de tal equipamento que não existe na cozinha. Né? Talvez, né, se você tivesse que pensar sobre isso antes, pudesse dar errado. Então, como já está ali registrado, é mais fácil. Bom, todas as receitas que precisam de batedeira a gente não vai poder incluir no cardápio, porque aqui não tem. Pode passar, por favor. Pode passar tudo. Então é isso, né? O elemento básico é a receita com a lista de ingredientes, geralmente ou, né, prioritariamente em ordem de uso. Tá? E na forma que é usado, óbvio, né? Se é cru, se não é cru. O modo de preparo, geralmente, eu vejo no infinitivo, né? Ralar uma cenoura, mas também tem algumas que é no imperativo, rale. E as informações adicionais são muito importantes, né? Aquela receita rende quantas porções? Né? Isso é muito importante, porque aquela ficha técnica quase nunca vai se referir a uma porção de arroz. Então, tu vai usar 1 quilo de arroz para quê? Se eu estiver trabalhando numa escola, é muito diferente o rendimento do bandejão, que é muito diferente de um hospital. Então, o rendimento que é calculado de acordo com aquela população, que eu sei o tamanho da porção, é muito importante para eu saber quantas vezes eu preciso fazer aquilo. Tá? Pode passar, por favor. E o rendimento é isso, ele é um número de porções e ele é um pouco subjetivo, sim, né? Sempre tem gente perguntando quantas são as porções. Depende de que população é essa, sabe? É uma unidade dentro de um local de trabalho em que as pessoas fazem um trabalho que inclui atividade física, muito provavelmente essa porção vai ser maior, né? Do que num escritório, que as pessoas ficam sentadas, do que numa escola, do que numa universidade, enfim, isso tem um grau de subjetividade que muito provavelmente quem trabalha no local vai conhecer, ou tem que conhecer. Tá, agora sim os índices e fatores que vão informar a ficha técnica, tá? Pode passar, por favor. Eles incluem, né, o fator de correção que a gente vai ver hoje, o índice de cocção, absorção e reidratação, todos a gente vai ver hoje, e todos são fundamentais para planejar o cardápio, né, passando pela ficha técnica. Bom, quais são os determinantes, então, da gente pensar o cardápio? O primeiro é o pré-preparo, que vocês vão ver na aula que vem, né? Pré-preparo, começa, né? Acho que sim. O que é o pré-preparo? É aquilo que a gente faz aos alimentos antes de submeter eles à cocção, ou, se eles não forem passar por cocção, à preparação mesmo que vocês vão servir, tá? Aqui o exemplo mais clássico, que é descascar e picar um alimento. Por que ele é tão importante? Pode passar. Principalmente porque o peso que a gente vai comprar, que nem ele tinha falado, não é o mesmo peso que a gente vai servir. E isso é fundamental quando a gente está pensando em custo e em porção também, tá? O que a gente vai comprar? O peso bruto de um alimento, tá? Que é o peso do alimento tal como se compra antes de ser submetido a qualquer tipo de preparo. E o que a gente vai servir, ou que a gente, melhor do que a gente vai servir, não, o que a gente vai submeter a alguma forma de preparo é o peso líquido, depois que ele já passou por qualquer procedimento que é necessário ali. Pode ser que eu use a abóbora com casca inteira, depende da receita, tá? Então o peso bruto é aquele igual ao que a gente compra, depois que a gente faz os preparos para logo antes de submeter a preparação, é o peso líquido, tá? E aqui vem o primeiro conceito, que é o fator de correção. Em alguns lugares vocês vão ver ele como fator de parte comestível ou índice de parte comestível, são sinônimos, que é simplesmente uma razão entre o peso bruto e o peso líquido que nos dá, né, uma medida relativa da diferença de peso entre o que a gente compra e o alimento final que a gente tem para ser submetido ao preparo, tá? Por que ele é tão importante? Pode parecer até assim, né, bobo, porque eu posso, na minha cabeça, pensar que eu preciso de 5 quilos de abóbora para fazer o preparo e eu vou lá e falo para o estoquista, eu preciso de 5 quilos de abóbora para fazer o preparo do que eu vou fazer. Daí o estoquista me manda 5 quilos de abóbora e eu descasco e vejo que, na verdade, eu não tenho 5 quilos que eu precisava, né? Ou eu faço uma estimativa de custos, considerando que eu preciso servir 5 quilos de abóbora, eu compro 5 quilos e falta, eu fiz a estimativa de custos errada.
tá? Então, o fator de correção, ele é importante nessa etapa do processo. Obviamente, tem vários alimentos que o fator de correção vai ser 1. Eu vou comprar ele igual à forma com que eu vou servir. Sei lá, uma maçã que eu não vou descascar, o peso dela sobre o peso dela é 1, tá? Não é que não exista um fator de correção. Ele é 1, tá? Mas, geralmente, ou para muitos alimentos, principalmente esses vegetais, vai ter pelo menos um descarte de uma parte que não veio muito boa, né? Vai ter algum fator de correção que, obviamente, vai ser sempre acima de 1, porque o cálculo é o peso bruto sobre o peso líquido. Obviamente que por isso nunca vai ter um fator de correção que é abaixo de 1, porque é o peso bruto em cima do peso líquido, tá? Às vezes aparece alguém que fez invertido, mas é só pensar, né, assim, um pouquinho. O máximo que vai ter é 1, que é um alimento igual ao 1. Pode passar, por favor. Agora a gente vai calcular um. Deixa eu ligar. Bom, gente, é bem simples, como a Maria falou. Vamos imaginar que a gente precisa fazer um soufflé de cenoura. E para isso a gente vai usar 90 gramas de cenoura já descascada. E aí eu peço para o estoquista me dar 90 gramas de cenoura. E ele me traz uma cenoura. Ela pesa 92... Vocês conseguem ver? Ela pesa 92 gramas. Só que aí a gente precisa fazer alguns processos nela para que ela possa ser usada numa receita. Então, ela tá triste, essa cenoura, porque olha como ela tá. Então, além de descascar, a gente provavelmente vai precisar jogar um pedacinho dela fora, como biquinho. E tem diferença também quando a gente usa diferentes utensílios. Que chique. É, a Rita Lobo. Só falta o glamour dela. A maquiagem. Eu descasquei toda a cenoura e aí ela tem uma partezinha podre aqui, não sei se vocês estão conseguindo ver. Então eu tenho que tirar essa partezinha que está podre. Sei que tem um bicho aqui. O cabinho e a pontinha. E dá diferença também se eu uso diferentes utensílios. Se eu usar faca, muito dificilmente eu vou conseguir tirar uma casca tão fina quanto essa. Só se eu tiver muita prática. Que é isso que ela falou é importante, não só depende do instrumento, mas também de quem está fazendo, quem está manipulando o alimento, né? Alguém com muita prática provavelmente vai perder menos alimento do que alguém que é mais inexperiente. E aí vamos pesar de novo a cenoura, e ela tem 68 gramas. Então a gente não ia conseguir fazer a receita do soufflé. Ou ia faltar, né? Ia ficar... E qual que é o fator de correção da cenoura? Quanto que tinha no início? 92. 92 e sobrou? 68. 1,35. Então, olhem o tamanho da perda, né? É uma perda muito grande, cenoura. E como que a gente saberia, a priori, qual seria a quantidade certa de cenoura a pedir no estoque? Não, mas como que eu ia saber que era 30%? Porque estaria escrito na ficha técnica. Então, estaria ali escrito que eu preciso usar no meu soufflé 90 gramas de cenoura e que o fator de correção dele é 1,32. Então, eu já pediria a quantidade certa para o estoquista. Tá? Considerando que eu sei como funciona a minha unidade, eu sei a qualidade média da cenoura que a gente compra, eu conheço o meu manipulador, né? Cada lugar vai ser diferente. Tá bom, gente? Pode passar, Everton, por favor. Bom, para que serve a gente já falou um monte aqui, né? Pode passar, por favor. Simplesmente o mais fácil é isso, né? Quanto que vai ser comprado e quanto que vai ser pedido no estoque. Basicamente, esse é a grande... Pode passar, por favor. E aqui é, sei lá, mais uma redundância, né?
que é como eu vou saber quanto que eu preciso comprar de cada ingrediente a partir de só olhar a receita que já tem o peso líquido, que é o que eu preciso colocar na minha receita. Se eu não tenho fator de correção, ou, sei lá, eu decorei isso, né? Ou eu tenho que adivinhar, e daí a chance de ou pedir muito ou pedir pouco, isso, ou desperdiçar ou faltar é muito grande. No caso da cenoura, só para entender, dividir lá o peso líquido, deu 1,35. Então eu tenho que pegar 90 gramas de cenoura e pedir mais 35% para ele. Exatamente. Exatamente. Que eu acho uma perda bem grande, né? Porque ela não estava muito bonita, né? Exatamente. E sabe o que também é fantástico no fator de correção? Que eu acho muito fantástico, assim, acho que o exemplo da abóbora é muito bom. A abóbora com casca, ela é muito mais barata, por exemplo, que a abóbora cortada em cubinhos. Mas talvez dependa, né? Talvez na tua unidade de refeições, por exemplo, se tu tiver uma cozinha muito pequena, se tiver restrição de equipamento, tu pode fazer o cálculo do fator de correção dessa abóbora que tu comprou com casca e eventualmente com alguns machucados e ver que não é tão mais barato assim do que eu comprar talvez a abóbora já pronta e eu não preciso passar por essa etapa, eu vou ter menos desperdício e talvez eu possa até fazer pratos mais elaborados porque as pessoas que trabalham na cozinha vão poder fazer outras coisas em vez de descascar. Né? Então o fator de correção também serve para isso, né? Para pensar nos processos. Exatamente isso. Pode passar, por favor. Então é isso, né? É isso que tu falou, né? Eu sei que o fator de correção do ovo é 1,12, o da pimenta é 1, o da manteiga é 1, o da cenoura é 1,17, ó, essa aqui tá bem melhor que a nossa. Da abobrinha 1,38, esse aqui desconfigurou. Da cebola 1,17 e da cebolinha 1,10. A partir daí eu vou aumentar proporcionalmente o peso de tudo e é isso que eu vou ter que comprar. E é baseado nisso que é o preço da minha preparação e não baseado no que eu vou usar, né? Da abobrinha pode variar, porque aí no caso ele não está usando miolo. Poderia ser se você usasse ela inteira. Todos podem variar. Quase um. Exatamente. Inclusive, a abóbora é uma coisa muito legal, porque assim, eu posso, por exemplo, descascar a abóbora. A minha preparação pode precisar que eu descasque a abóbora, que é um fator de correção super alto. Só que eu vou pagar pela casca, né? Então, o preço é da abóbora inteira, a minha preparação é sem casca. Ou eu posso fazer uma preparação com casca, né? Sei lá, uma abóbora caramelizada. Mas, pensa só, quando eu vou fazer o valor nutricional e a minha preparação, por exemplo, não tem expectativa que as pessoas comam a casca, ela serve só para servir, pensa só, o meu custo é da abóbora inteira, o meu fator de correção não tira a casca, porque é ele que vai ser servido, mas o valor nutricional é só da parte comestível. Eu vou sempre comprar a abóbora inteira. O que eu vou servir depende do tipo de preparo. O que as pessoas vão comer é só a parte mesmo comestível. Tá? Mas nunca pode esquecer que o custo lá, que é o primeiro passo, é do que eu vou pagar, e isso pode se transformar numa coisa bem menor. Ou maior, sei lá, por exemplo, o arroz, né? A gente vai chegar lá daqui a pouco. É isso também que a gente já falou, né? 10% da cebolinha foi descartado, eu preciso comprar a mais. Pode passar, por favor. Dimensionar a compra, avaliar as perdas, isso é bem importante. Por exemplo, nossa, eu trabalhava em outro lugar que o fator de correção da cenoura era 1,17. Nesse novo restaurante que eu tô, passou para 1,38. Vamos ver o que está acontecendo? São os nossos equipamentos que estão ruins, não tem o descascador, talvez as pessoas que trabalham na cozinha possam querer algum tipo de treinamento para otimizar um pouco mais a cenoura. O nosso fornecedor entrega cenouras que não estão muito boas, isso pode ajudar também nisso. Então tem uma padronização assim de um fator de correção, mais ou menos? Tem alguns livros que trazem tipo médias da literatura. Né? Então, tu sabe, por exemplo, que o fator médio da cenoura é tal. Tem um livro que é até da professora Semiramis. E daí, por exemplo, se tu não tem um para começar, tu pode usar isso. Sei lá, tu tá abrindo o teu restaurante. Tu não sabe. Então, as primeiras compras eu vou trabalhar com o que tá ali na literatura, que é 1,30. Depois de um mês, coletando dados no teu próprio restaurante, tu pode ver que no teu, na verdade, é 1,20. Tu tava sobrando, né? Um fator de correção um pouco menor do que tu imaginou. Na verdade, tu tem que fazer o do lugar que tu tá trabalhando, para tu acertar as compras ali com uma margem de erro, né? Isso é sempre importante,
Mas não adianta tu usar 1.30 porque tá no livro que é 1.30 e no teu lugar é 1.5, vai faltar. Por 1000 motivos que pode ser que tu não consiga mudar também esses motivos, né? O fornecedor é ruim, vai ter que botar um monte de pedaço fora. Bom, consegue mudar o fornecedor? Talvez por enquanto não, então vai ter que trabalhar com a realidade que tem, que são cenouras que vão chegar um pouco estragadas, é isso. Tá? E aquilo que eu falei da abóbora, né? De comparar o preço dele in natura e já meio pré-processado, isso é bem importante. Isso tudo está na ficha de preparo. Bora lá. Pode passar. Pesar o peso líquido sem, porque o bruto vem do almoxarifado. Líquido tem que pesar toda a etapa de pré-preparo? Toda. O bruto e o líquido. Uhum. E aqui, ó, a tua pergunta, ó, esse livro aqui da professora Semiramis, ela traz isso aqui, ó. E olha, pra tu ver como não tem um valor, ela traz, tipo, 3 referências, por exemplo. São 3 estudos que fizeram. Então, a banana maçã, num estudo achou 1.28, num 1.32 e um em 58. Daí, bom, tu não tem ideia como era o teu restaurante, sei lá, vou usar uma média pra começar e depois eu vou vendo qual é o meu verdadeiro, né? E, obviamente, né, cada alimento, tipo, é diferente, né? A casca pesa diferente. Pode passar, Everton, por favor. E diferentes tipos de alimentos, diferentes fatores de correção, isso é um pouco óbvio, né? Professor, eu tava perguntando pra ela, mas a gente tá em dúvida. Tipo assim, se eu vou usar 300 cenouras, aí eu tenho que fazer uma média entre, sei lá, 10 cenouras, ou eu peso tudo e depois tudo, pra tirar o UFC daquele lote de cenouras? É que tu não precisa, na prática, quando tu trabalhar em algum lugar, acho que a Laura até pode complementar, tu não vai fazer isso. Tu vai saber, por exemplo, pela tua ficha técnica, que aquela preparação, essa ficha técnica já foi feita. Tu não tá fazendo a ficha técnica, ela já é a ficha técnica do arquivo do teu trabalho. Então tu vai saber que aquela ficha técnica ali tá escrito 1.3. Então tu já vai pedir pro estoque considerando aquele 1.3, tu não vai calcular e daí pedir o valor exato para ele. Entendeu, gente? Tipo, um restaurante tem o seu banco de ficha técnica. O bandejão tem um banco de ficha técnica. Vocês podem pedir para olhar. Todas as receitas ali tem uma ficha técnica. E já está calculado ali o fator de correção. E nem quando você cria a ficha técnica, você vai precisar calcular por lote. Porque a necessidade do fator de correção é pela preparação. Então, para o soufflé, talvez vai ser uma. E aí, para o bolo de cenoura, outra. E para outra preparação, cenoura cozida, outro fator de correção. Então, principalmente cocção também, que a gente vai ver depois. Mas então nunca vai precisar pegar 300 cenouras. Tá? Eu queria saber como é que funciona, porque o restaurante, tipo, obviamente ele tem um planejamento, tem uma margem de pessoas que vão visitar ele, mas isso nem sempre é constante, às vezes até surpreende. Você pode ver isso no próprio bandejão mesmo, porque no cardápio da enfermagem o pessoal flutua muito mais do que o miúdo. Trabalham com médias. Só que daí não exatamente afeta a ficha técnica, porque a ficha técnica é a mesma. Por exemplo, hoje vai ter peixe ao molho. A ficha técnica do peixe ao molho é a mesma. Mas o que isso afeta é o número de porções que vão ser feitas daquele peixe. Então, por exemplo, eu sei aqui no Bandejão que dia de peixe tem muito menos gente. As pessoas não vêm. Mas eles sabem que tem, em média, metade das pessoas que vêm no dia que tem lombo. Então, não é que muda a ficha técnica, só muda o número de porções que eles vão fazer. Entendeu? Mas o erro existe, né? Pode dar errado, pode sobrar muito, choveu, pessoas que iam chegar mais cedo não conseguiram chegar, isso... Né? Mas eles têm muito isso pelo tipo de preparação. Eu sei que peixe eles fazem muito menos, por exemplo. Ninguém quer ir no peixe. Nossa, eu amo dia de peixe. Mas é verdade, ninguém vai. Nossa, eu fico mó feliz quando é dia de peixe. Eu falo assim, finalmente um negócio bom. É mesmo? É. Só a casa do peixe. Fator de correção altíssimo, né? Se tira tudo, sobra só um... Ai. Pode passar, por favor, Everton. A Laura já falou, né? Depende se tu vai usar casca, se não vai usar casca, se vai usar semente, se não vai usar semente, isso vai mudar o fator de correção, né? Pode passar. Esse nem precisa de slide essa aula, eu acho, né? Por isso, cada lugar tem que fazer o seu próprio, porque depende do fornecedor, dos equipamentos, do cozinheiro, etc, etc. Tá?
Também já falamos, né? O quão bom tá o alimento, a técnica da pessoa, o quão bom é ou não. Se tem uma máquina que descasca, né? A eficiência é muito maior do que alguém com uma faca. O número de pessoas e o tempo disponível, né? Isso é muito importante também, né? Talvez por causa disso vale a pena comprar a abóbora pré-preparada, com certeza. Sabe que uma vez eu fui numa apresentação que foi muito incrível? Foi lá do Banco de Alimentos. Como é que é aquela cidade lá do litoral? Itanhaém, né? Itanhaém. Era muito legal porque eles queriam fazer um link entre os pescadores, eles queriam, tipo, reaquecer a economia dos pescadores com a alimentação escolar de Itanhaém. Daí as escolas falavam, não, a gente não consegue comprar o peixe deles porque a gente não tem aonde limpar, tirar os espinhos, é impossível. A gente não tem como fazer o pré-preparo do peixe. Daí o Banco de Alimentos fez um trabalho junto com os pescadores para eles conseguirem pré-processar o peixe. E eles fizeram tipo tijolinhos de peixe moído, como se fosse carne moída de peixe, que era totalmente pronto. Daí sim as escolas conseguiam comprar e armazenar. Lógico que é mais caro, mas foi a única forma de tornar isso viável. Então, no fundo, se tornou mais barato, porque nunca ia ter pessoa suficiente para limpar o peixe, como tempo, né, local, ia ter que higienizar um local para fazer uma outra preparação depois, ia ser impossível, tá? Pode passar, por favor. Um exemplo a gente já teve na prática, agora a gente vai fazer na teoria. E peguem os celulares aí, por favor. Vamos lá, pode passar, Everton, por favor. Esse aqui é um exemplo antes da gente fazer. Eu comprei 800 gramas de abóbora paulista, descasquei, tirei as sementes e me sobraram 650. 800 é o peso bruto, 650 é o peso líquido. Lembrando que eu ainda não cozinhei, é só logo depois do pré-preparo. Qual é o fator de correção nessa abóbora? 1 sobre o outro, 1,23. Tá? Agora é vocês. Pode passar, por favor. Deu? Pode passar. Isso é fácil. Alguém não achou isso? Não? Pode falar, gente. Não tem... Então, para o estoquista e para as compras e para eu planejar gastos, eu vou ter que comprar 50% a mais do que eu vou usar. Tá? Pode passar, por favor. Pode pensar aí. Se ele vai preparar 10 quilos, ele precisa comprar e pedir para o estoque 13. Se ele pedir 10, vai faltar, porque ele vai botar 30% fora. Tá? Pode passar, por favor. Esses 50 quilos vão se transformar em quanto depois que ele fizer o pré-preparo? Pode passar. Exatamente, ele vai perder considerando que o fator de correção é de 1,2. Certo, gente? O fator de correção deu? Ele é muito útil, ele é o fator mais útil, eu acho, né? Porque ele é o determinante das compras, de fazer um erro muito enorme nas compras, tá? Pode passar, por favor, acho que agora... tá, com base no fator de correção, a gente também tem dois conceitos que são... Na verdade, o mais útil mesmo é o preço que a gente paga, né? Só que se a gente for pensar assim, será que essa receita ela é muito cara ou muito barata? Na verdade, uma coisa que pode ser interessante é comparar o preço que a gente pagou pelos alimentos e o preço relativo àquilo que a gente vai consumir. Então, por exemplo, essa abóbora que o fator de correção dela foi 1,5, é muito grande, né? Eu vou comprar 1 quilo que vai custar tanto, mas esse preço vai equivaler a uma quantidade muito menor que vai poder ser servida. Então, na verdade, ela é muito mais cara do que ela parece no mercado. Certo? Eu vou comprar 1,5 por R$10, só que, na verdade, eu estou comprando 1 quilo que pode ser servido por R$10. Vocês concordam? Ela é muito mais cara. Então, a gente calcular o preço que a gente paga, mas também o preço relativo ao que a gente vai conseguir servir depois do pré-preparo, ela é importante para comparar preços, tá?
Os nomes que a gente dá para isso é, sei lá, é menos importante do que o conceito, tá? Que eu quero que vocês entendam. O preço aparente é aquele que a gente paga, literalmente, tá? A gente pagou tanto por 1,5 kg de abóbora. E o preço real é aquele preço relativo à quantidade líquida, ao peso líquido que a gente vai conseguir servir, tá? O cálculo é muito simples, é multiplicar o fator de correção que a gente tem pelo preço do mercado. Daí a gente vai conseguir, né, virar isso para a quantidade real que a gente tem na preparação. Pode passar, por favor. Então, olhem aqui esse exemplo, né? Esse exemplo é legal. Eu tenho uma abóbora paulista em 3 tipos disponíveis para compra, tá? A menor, a comum e a maior, e aqui é o preço real, tá? 1,3, 1,15... e esse aqui é o fator de correção, desculpa, né? O preço é ali. 1,33, 1,15 e 1,33. Então, a abóbora comum, ela tem um fator de correção menor. Ela perde menos quando a gente faz o pré-preparo do que as outras, tá? Obviamente, né? Quanto menor. Eu olhando assim, né? Qual que é a mais barata, né? Acho que é a menor, né? Acho que a abóbora menor, ela tem um preço menor a cada quilo. Isso seria verdade se ela fosse consumida do jeito que a gente compra. Daí, de fato, essa aqui com certeza é mais barata, a gente não precisa pensar nada disso. Mas como a gente vai consumir depois de descascar, isso não necessariamente é verdade, porque depende de quanto a gente vai perder quando descasca, tá? Pode passar. Então, quando a gente compara a de menor preço, mas que tem um fator de correção maior do que a outra, a gente vê que valeria a pena mais comprar essa. Ó, a gente tem um preço final da parte comestível de 1,89 para menor e de 1,75 para comum. Só por isso, tá, gente? Aqui o preço é menor e parece menor, mas como ela perde menos, na verdade vale mais a pena comprar que custa 1,52. Tá? Então o fator de correção é para calcular e planejar compras, é para isso. Esse conceito serve para isso, só que é muito importante, né, para quem trabalha numa cozinha. Feito? Dúvidas do fator de correção? Bom, paramos com o fator de correção, tá, que se refere ao peso bruto e ao pré-preparo, que é o que vocês vão ver semana que vem, que é aquilo que a gente faz antes do alimento ser começado ou a ser cozido ou a ser preparado na forma da receita final. Agora a gente vai falar de um outro determinante da gestão de cardápio, que é a cocção, né? Sempre falando em peso. Aquela é a abóbora que eu comprei, esse aqui é o peso líquido antes de eu preparar e esse aqui é o peso final depois que eu preparei. Isso aqui também vai influenciar em toda a no dimensionamento do cardápio, porque isso aqui também vai mudar de volume, né? Quando a gente cozinha, o alimento também muda de volume. Então, na verdade, isso aqui é o que eu tenho que saber o que eu vou servir. Eu tenho que saber a quanto vai equivaler isso aqui no peso líquido e quanto que eu preciso comprar para chegar aqui. Tá? Pode passar, por favor. E daí sim tem o nosso segundo índice, que se chama índice de cocção. Primeiro é fator de correção ou índice de parte comestível, e aqui é o índice de cocção, que daí eu acho que é mais comum chamar só de índice de cocção também, mas eu já vi índice de conversão em alguns lugares, mas esse é bem menos comum, tá? Que é simplesmente a relação entre o alimento cozido e o peso líquido, tá? Depois que ele já foi preparado, tá? Depois dele cozido, sobre ele logo antes de ser submetido à cocção. Então, não é o cozido sobre o bruto, é o cozido sobre o líquido, tá? E, obviamente, como eu falei, o fator de correção, ele pode ser 1 ou acima de 1. Aqui não, né? Aqui ele pode ser 1, acima de 1 e abaixo de 1, porque tem métodos de cocção que diminuem o volume do alimento. Né? Tem o meme lá do Instagram bota um monte de couve e ela vira isso aqui. Né? Exatamente um índice de cocção abaixo de 1, né? Pode passar, por favor, Everton. Tá, gente, ó. O fator de correção, ele é calculado em uma relação entre o peso que eu comprei e depois que eu tirei gordura, tirei osso, tirei parte que estava estragada, esse é o meu peso líquido. Esse aqui, com o prato pronto, é que vai ser
as fontes de informação para o índice de cocção, tá? É o alimento pronto sobre ele limpo e cru, que é o nosso peso líquido, tá? Pode passar, por favor? Vocês vão ver muito esse termo na ficha técnica e é muito importante, assim, porque acho que quando a gente fala, a gente já sabe do que ele está falando, né? O per capita é sempre referente ao alimento antes de ser submetido à cocção. Então, qual é o per capita da carne? Quem vai usar muito isso é o estoquista. O per capita da carne é tanto. Então, hoje eu tenho 100 pessoas em média no meu restaurante, o per capita para cada uma pessoa vai ser tanto. Depois de pronto, né, o cozinheiro vai usar muito mais o conceito de porção, que é a quantidade que vai ser servida por cabeça. Tá? Então, per capita se refere ao alimento cru e a porção já é na forma final que ela vai ser servida. Pode passar. Então, por exemplo, o arroz. O arroz, ele não vai ter, o fator de cocção dele, de correção dele vai ser 1, porque a gente compra o arroz cru e a gente não faz nada com ele. Então, ele vem assim. E aí a gente vai pesar. Eu vou tarar a balança. Ficou 0. Tem 50 gramas de arroz cru. Quando a gente vai cozinhar esse alimento sem nada, né? Sem óleo, sem sal, sem cebola, alho, a gente tem esse alimento cozido. Aí eu vou colocar aqui de volta. E aí vamos ver quanto que ele pesa. Era as mesmas 50 gramas dele cru. O meu arroz não é soltinho que nem o da Rita Lobo. Não, e é que nem a Rita Lobo, já parece cozido, assim, né? Tipo, já passou... Tá um bloco de arroz, né? Ainda tem um chorinho aqui. Deu 161 gramas. Quanto que era o cru mesmo? 50. Qual é o índice de cocção do arroz? Contrário, né? 3,22. E vai depender do tipo de arroz também. Claro, né? Isso sem óleo, sem sal. Sem cebola, sem nada, sem nenhum tempero. Então isso também faz muita diferença lá no estoque, né? Porque pode ser que eu peça milhares de vezes a mais do que eu precisava, que na verdade eu esqueci que ele vai duplicar de tamanho. Lembrando de cozinhar risoto, você faz um pouquinho, até um pouquinho que parece pouco, quando cresce aquela coisa assim, enorme. Exatamente, exatamente. E o outro exemplo é a batata. Aqui a gente tem batata, ela já está fatiada para chips, crua. Então, Ela já passou pelo pré-preparo, né? Já perdeu a casca. já perdeu a casca e foi fatiada no mandolim. Ó, tem mais. Nossa, era pra ter 150. Tem 179 gramas de batata. E aí a gente assou a batata. Eu fiz nesse, né? Vou voltar. A gente assou a batata no forno também sem nada. Sem nenhum aditivo. E aí, deu 24 gramas de batata. Qual é o índice de cocção da batata chips? Não é da batata, né? É da batata chips assada. 0,3. Daí é o contrário, né? Se eu tivesse pedido essa quantidade, ia faltar muita batata. Por isso que chips de batata é tão caro.
Podemos voltar, Everton, por favor. E eu acho que o índice de cocção, na verdade, tudo faz parte também do gerenciamento de custo, né? Mas o índice de cocção é muito importante para isso, né? Eu tenho batata. Será que eu consigo fazer batata chips e garantir as porções? Talvez no dia do peixe eu consiga. Que só vai ela comer. No dia do lombo, não. É melhor eu fazer cozida, né? Que tem um índice de cocção diferente, né? Professora, mas tipo, no caso do arroz, é raro encontrar alguém que faça só com a água, tipo, pega e cozinha. Quando vai fazer na ficha técnica, você tem que colocar tipo o alho, o óleo e o sal que você botou, por exemplo? Pode, porque como tu vai ter separado, tu vai ter o peso deles pra... E aí eu só faço, tipo, tá, entendi. Exatamente. Só que na ficha a gente põe índice de cocção, não, né? A gente só põe o peso final. É. Na ficha vocês vão ter que colocar só o fator de correção e a porção final que vocês vão servir, tá? O índice de correção é de um alimento específico, então, no final. Não só do alimento, como da forma de preparo, né? Tu vai ter a batata que vai ser cozida, a batata que vai virar chips, a batata que vai ser frita, cada um vai ter um rendimento diferente. E isso vai determinar muito o teu custo, né? Exatamente, porque a mesma quantidade que tu comprou de batata, ela pode render muito mais, dependendo da forma de preparo que tu te dispõe a fazer. Pode passar, Everton, por favor. É exatamente isso que a gente falou, né? Um índice de cocção maior que 1 indica que ganhou água, né? E menor que 1 que perdeu. Tá? Pode passar, por favor. Então, exatamente isso, ó, e até um termo que a gente usa bastante que é rende, né, quanto que rende. Então, eu tenho 100 gramas de macarrão seco, que tem o fator de correção igual a 1, tu não bota nada fora do macarrão, né, e ele rende 283 gramas. Qual é o índice de cocção? 2,83, tá? Ele dobra de tamanho depois de submetido à cocção. Pode passar, por favor. Vocês. Eu tenho 750 gramas de filé de peixe limpo, ou seja, ele já passou pelo pré-preparo, já passou a fase do fator de correção, que vai ser frito em imersão, sabendo que o índice de cocção do filé de peixe é de 0,60. Quanto que essa quantidade de peixe irá render? Quanto que eu vou conseguir servir de peixe, sabendo que o índice de cocção é igual a 0,6? 450. Alguém achou diferente? Alguma coisa? Pode passar, Everton, por favor. É exatamente isso, né, gente? Ele vai ser quase metade do volume, tá? Porque ele vai perder água quando ele for submetido à cocção. Pode passar, por favor. E o principal que vai impactar no índice de cocção é a forma de preparo, tá? Esse é o principal determinante. Se eu vou assar, se eu vou cozinhar em água fervente, se eu vou refogar, esse, né, sem dúvida nenhuma. Mas também o equipamento, né? Às vezes um forno melhor, ele cozinha de forma mais eficiente e causa uma perda menor do volume dos alimentos, né? Diferentes tipos de preparo. Tem um pouco também, né, do cozinheiro também, né, mas menos que o fator de correção, né, porque as técnicas de preparo são muito determinantes disso. E o índice de cocção, ele também é importante para o custo, mas ele é muito importante para essa questão da porção, lembra o per capita, é o cru, e a porção que eu vou servir, tá? Sabendo que eu preciso, na minha unidade de alimentação, servir por cabeça 200 gramas de arroz pronta, quanto que eu vou pedir lá do estoque, tá? Como é que a gente vê essa questão da porção, por exemplo, com alimentos com osso, frango? Aquela porção inclui o osso. O que vai determinar é depois quando tu fizer o valor nutricional disso que tu vai servir. Que daí o osso não tem caloria, não tem nutriente. Daí tu vai descontar o osso. Diminui bastante a parte comestível. Por isso que tu vai saber que a tua carne com osso tem uma porção maior. Exatamente. Pode passar, por favor. E da mesma forma, tá? Ele varia um pouco menos, mas cada lugar tem que
saber, né, o rendimento das suas preparações, até porque isso depende da porção servida, que depende das pessoas médias que comem naquele lugar. Por dia, também tem isso. Pode passar. Outros índices são bem menos relevantes, tá, gente? O fator de correção e o índice de cocção são os determinantes principais do cardápio. Tá? Os outros vocês vão usar muito menos e para alguns alimentos bem mais específicos, tá? Pode passar para a gente, por favor. Índice de reidratação. Ele simplesmente serve para a gente saber a diferença do peso, basicamente das leguminosas, depois de submetidas ao remolho, tá? Tem várias unidades de alimentação que nem fazem isso, né? Elas cozinham direto o alimento, então isso nem importa muito, tá? O bandejão, por exemplo, não faz remolho, né? Então isso importa muito pouco, mas em outro lugar que faz, por exemplo, isso também pode me confundir, né? Porque eu sabia que tanto de feijão cru me dava tanto de porção. Se eu, por exemplo, se o cozinheiro do dia anterior deixou de remolho e eu chego e já tá assim, posso ficar confusa. Quanto que eu preciso fazer disso para dar aquela porção que eu precisava? Não sei. Então, saber qual é a diferença daquele peso per capita que eu tinha planejado e o que eu pego depois de reidratar pode ser importante para isso, tá? Vamos ver qual é a diferença de peso. Pode passar, por favor. Isso. Então, a gente tem o feijão preto. E aí, a gente vai pesar também ele cru. 50 gramas de feijão preto cru. E aí, se a gente deixa ele de molho, que sai a tara disso? Ele aumenta bastante de volume e vai pesar 102 gramas. Quanto que era cru mesmo? 50. Então, imagina, né? Eu sabia que 50 gramas cru ia servir a minha per capita lá que eu preciso para o meu comensal. Se eu aplicasse os 50 ao feijão já depois do molho, ia dar errado, né? Porque ele dobra de tamanho. Tenho que saber, então, que depois o remolho equivale a 100, na verdade. Tá? Então, pode ser importante se nessa unidade tiver o remolho. Mas, por exemplo, no caso do feijão, fez o remolho, tem esse. Se eu não fizesse o remolho, se eu cozinhasse somente, também não ia ficar, também não ia crescer? No final das contas, isso equivale? Sim, mas, por exemplo, assim, ó. Tu sabe, tu é o cozinheiro do dia e tu não vai fazer remolho. Tu sabe que tu tem que pedir pro estoque 50 para entregar o que tu precisa entregar. Se tu chega lá e tá remolho e tu não sabe quanto que equivale isso aqui a cru, pode ser que tu não saiba calcular a tua porção. É só por isso. Tu pode fazer direto e daí vai ser o índice de cocção normal. Tu vai saber que vai passar de 50 para 250. Isso tu já sabe. Isso aqui é só no caso de tu ter um intermediário que tu precisa saber a que equivale aquilo. Ou tu pode saber a quanto que isso equivale cru ou já direto cozido. Para saber se tu vai chegar lá nas 200 gramas que tu tem que servir por pessoa. Tá? Pode passar, por favor. E esse é o mais chato de todos. E a gente vai tentar fazer aqui. Mas eu falei que o fator de correção, o mais importante é para dimensionar a compra. O de cocção e até o de reidratação, eles são muito importantes para eu dimensionar a porção que eu vou servir. Esse aqui, além de tudo isso, porque eles tudo se conectam, né? Se eu sei a porção, eu sei quanto que eu vou comprar. Esse aqui, ele é muito importante para a gente estimar o valor nutricional. Por quê? Porque eu sei quanto do óleo que eu usei de fato foi para a preparação e eu vou poder computar num cálculo nutricional, caso eu faça o cálculo nutricional exato daquela minha ficha técnica, tá? Eu tenho que saber de toda aquela quantidade de óleo que eu usei, por mais que aquilo... Olha que loucura isso que é o mais legal. Para eu fazer uma fritura, eu preciso comprar todo aquele óleo. Vocês concordam comigo? Então, aquele 1 litro de óleo da minha fritura vai estar no meu planejamento de compras. Mas os meus comensais não vão receber aquele 1 litro de óleo. Eles vão receber o óleo que entrou no alimento depois de frito. Então, isso é importante para eu dimensionar qual é o valor nutricional da refeição que eu vou oferecer nesse dia. Tá? Então, esse índice aqui, o mais importante não é nem tanto para compra, nem tanto para dimensionar a porção, mas para
dimensionar o valor nutricional daquela preparação. Ele é muito chato porque ele tem várias etapas, né? Mas basicamente é dimensionar qual a quantidade do óleo absorvido na preparação final. Para isso a gente tem que pesar o óleo inicial na panela, a gente tem que pesar o óleo que sobrou depois da fritura e a gente tem que pesar o óleo que foi absorvido pelo aquele prato que a gente usa para absorver o óleo em excesso. Então, no fim das contas, o óleo que vai para dentro do alimento é aquele que sumiu da panela, mas que não foi para o prato. Tá? E daí assim a gente vai conseguir calcular. Vocês vão ter algumas preparações fritas nas aulas, né? E vocês só vão conseguir chegar na quantidade de óleo que entrou na receita desse jeito. Tá? Vamos tentar. Vamos, passo a passo. Ao vivo, uma fritura de... Então, a gente vai usar as mesmas batatas que a gente já tinha descascado e fatiado. Alguém vai anotando aí os pesos. Então, vamos pesar primeiro a batata descascada. Ela tem 178 gramas. A batata, o peso líquido da batata, né, ela já foi descascada, é 178 gramas. Agora a gente vai pesar o prato que a gente vai usar junto com o papel toalha para absorver o óleo. Ele pesa 769 gramas. O prato com papel, 769. E agora a panela que a gente vai usar com o óleo. Tem vários. Tem várias opções de óleo. Nossa, vou ter que ir no olho isso aqui. Manda ver. Se for no olho, vai fazer a estimativa de compras errada, né? Mas vai estar lá na ficha técnica o valor certo. Não fez nem cheiro isso aqui. É melhor sobrar agora do que faltar, porque se faltar não vai dar para adicionar óleo, que daí a gente não vai conseguir fazer o cálculo. Bom que acaba com os restos. Exato. Vou terminar esse e vai dar. Quanto que a gente tem? Cadê a Bru? 1,766. 1,766 kg. Ó, então a gente tem 3 pesos, né? O óleo inicial que a gente vai usar, o prato com o papel, pra gente saber depois quanto que ele vai aumentar de peso, que é só o óleo, e o alimento sem óleo, o peso líquido do alimento. Então, o óleo que vai entrar na batata e vai ser computada lá na minha receita e vai me ajudar a estimar qual a caloria daquela preparação, ela vai ser a que sumir de dentro da panela e não ir para o prato. Concordam? Se ela sumiu e não está nem no prato, ela está dentro da batata, certo?